Não pagar a pensão é um tipo de violência, a violência patrimonial. Não pagar a pensão da criança, porque tortura a mãe tem que se dar conta de tudo. Tomara que aconteça igual aquelas filhas daquele ator, tu viu? Que processou o homem agora, depois que estão adultos, vocês viram isso? Que ele nunca pagou pensão. É aquele que tá casado com a Daniela Vinitz. Ele... Sabe quem é? André Coisa, esse mesmo. André Gonçalves. Parente do Rafael. As duas filhas... Não tem nem ouvido. As duas filhas processaram ele porque Sim. passaram a vida toda sem pensão. Isso poderia acontecer. Pode. Então, a mãe tem a pensão fixada. Ela não quer receber essa pensão. Ela tem um ponto importante, ela pode ser cobrada. Não prescreve. Se você for num advogado, os advogados olham lá na lei de alimentos e falam assim, a pensão prescreve em 2 anos. Você só pode cobrar 2 anos acima disso, não. Mentira. A Constituição fala que os menores de idade são absolutamente capazes. Então, até os 18 anos. Tem um caso também aqui similar a esse que você está fazendo menção. O cara, a 1 ano de idade, foi fixada a pensão, tá lá. Foi, não sei se você se recorda, foi 5 ou 6 mil, né? Que o cálculo deu mais de R$1 milhão também. Não pagou em 8 anos. A mãe, ela deu conta sozinha. Mas ela ia perder esse dinheiro? Não. Executou tudo de uma vez. Vai pegar casa, carro, o que o cara tiver. Além da violência patrimonial, se o cara tem a pensão fixada, mas ele força a mãe a entrar toda vez com a ação para receber, a mãe pode pegar, mandar aquelas cópias das execuções para a delegacia, através do advogado, e o pai responde pelo crime de abandono material. Porque deixar na cadeia de 30 a 90 dias normalmente não resolve. Mas se você manda um processo criminal, suja a ficha dele, ele fica manchado criminalmente, respondendo a um crime que pode dar uma pena de 1 a 4 anos, mais 10 salários mínimos de multa, resolve. Então tem que atacar por todos os meios. A sentença divina vem, mas a nossa aqui também tem outros meios para você colocar esse cara ali. Eu não tenho um pingo de dó. Nem eu. Me diz, em quanto tempo pode ser requerido algo? Me interessei por esse assunto. Tu gostou desse assunto? Gostei desse assunto. Em quanto tempo pode... Não prescreve nunca? A cobrança da pensão alimentícia até os 18 anos são absolutamente capazes, então não prescreve. A partir dos 18 anos começa a correr o prazo do ENAL. Então até os 20. Aos 21, por exemplo, ela pode cobrar somente dos 19 aos 21. Aí ela já perdeu todo o prazo. Até os 18 anos, seguradamente, a mãe pode cobrar, inclusive os 18 anos de uma única vez. É isso que eu ia perguntar, porque o processo que eu vi do André Gonçalves é muita grana. Foi Sim. os anos todos, que ela cobrou os anos todos. E vai acumulando, acumulando. Isso? Ele pode, ela deveria ter feito isso. Agora, uma dica, né? Para você colocar a pessoa na cadeia, você tem que executar até os últimos 3 meses, já entra com a ação. Todos aqueles que forem vencendo vão acumulando numa bola de neve. Agora, se você nunca executa, e aí aos 16 anos de idade você vai executar 15 anos de pensão, aí não vai entrar tudo na prisão. Vai entrar na penhora. Ator André Gonçalves foi preso em Benfica. No caso dele, eu acho que era 3 anos só, 3 ou 4 anos de pensão, não era? 450 mil? Sim, às vezes a pensão é muito elevada. Lá, por exemplo, no escritório nós temos pensões arbitradas. Elas têm 18 anos. Processaram o pai quando completaram 18 anos. Mais de 200 salários mínimos. Então, 2 meses seria... Entendi. Aqui, é cruel essa lei da pensão... Ele falou que é cruel a lei da... Tadinho dele. É cruel essa lei da pensão alimentícia. Determinar a prisão em cárcere privado porque ela não resolve. Eu não tenho 350 mil para pagar e nem 110, porque deveu as 2 filhas. Sim. Fazer filho ele sabe, mas pagar a pensão ele não quer. Eu vou preso, então eu acho desproporcional, porque eu sou um trabalhador autônomo. Não tenho para pagar, não posso pagar 6 mil para uma e nem 4.500 para outra. Mas fazer filho, tu sabe, né, meu filho? E se não fosse essa mãe, essas crianças passariam fome? Então, eu não tenho... O pessoal, eu sou muito criticado por isso. Tem grupos de Facebook. Amanhã o nosso podcast vai estar espalhado lá. Eu percebi que tem uns hatezinhos. Mas é muito. Tem grupo de haters no Facebook de 50 mil homens contra, por exemplo, a lei de alimentos. Tem grupos de homens contra a lei de alienação parental. E eu sou alvo em todos. Então, eles também acham que a prisão não resolve. Eu vou falar uma bobeira pra você. Mesmo que não resolva, tem cara que vai pra cadeia e sai rindo. O débito não morre. Continua também. Tem mãe que acha que foi preso. Não, foi preso. Continuou devendo. Você vai bloquear passaporte, vai bloquear CNH, vai mandar o Cisbajude na conta bancária dele sem ele souber. Não vai ter conta bancária, vai colocar um protesto no nome dele, vai sujar o nome. Só que não tem que ter dó. Deixa lá. Tem pai que vai para lá, dependendo do presídio que vai.
É regime fechado, né? Não volta mais. Então eu sempre torço para a pessoa ir presa e ir para um presídio muito ruim. Bangu. É. Né, gente? Olha, sinceramente, desse caso específico que estava falando mal aqui, alega 7 anos que está desempregado. Nossa, mas difícil esse Brasil, né, gente? Porque 7 anos desempregado realmente... olha, impressionante. Bota a próxima pergunta aí que eu não quero mais fazer esse caso, não, que eu tô ficando com raiva. Ó, lê aí pra mim que agora tá menor. Juiz determinou pensão descontada em folha. Genitor saiu do emprego e paga quanto quer. Posso entrar com ação de descumprimento? Sim, claro que pode. E um detalhe, o juiz determinou desconto em folha. Muitas mães não sabem disso. Por exemplo, 2 salários mínimos descontados em folha de pagamento. O cara saiu do emprego. Mesmo que ele esteja desempregado, se ele não entrar informando o juiz numa revisão de alimentos, olha, eu saí, agora diminui para... Nunca deve cortar pensão alimentícia, mas diminui para 1 salário mínimo, um exemplo, ele vai continuar devendo os 2 salários mínimos. Não interessa e não tem como o juiz abater aqueles valores. Uhum. Então, neste caso, vai informar que ele saiu da empresa e ele continua... O fato de ele sair da empresa não vai modificar muita coisa, mas executa. Entra com processo de prisão e, se for mais débitos, entra com processo de penhora. Ele vai ser preso do mesmo jeito. Não tem essa. Desemprego, na verdade, aproveitando o gancho aqui, quando você entra com uma ação de execução, o juiz manda uma cartinha para o pai, lá ele fala, olha, você tem 3 dias para pagar ou justificar o porquê não pagou. Acredite, tem muito pai que justifica. Tenta justificar. Desemprego não é justificativo. O Superior Tribunal de Justiça já disse que não é justificativa. Poxa, vai vender. A gente passou aqui na avenida aqui, tem 20 pontos ali de semáforo dos caras vendendo paçoca, ali. Né? Tu comprou paçoca? Tem 10 paçoca aqui dos sinais vindo pra cá, né? Paçoca a gente passou em um. Pano de prato. Paçoca e pano de prato. Eu tava pano de prato é muito bom. Aqui. Já comprei pano de prato ali. Então, poxa, vai catar latinha. Ah, não deu. E pai, quando é bom pai, dá um jeito. Tem pai que não tem a pensão, como nós tivemos um no escritório, ele foi lá no escritório e falou assim, doutor, eu não tenho condição, mas olha, eu fiz um cartão agora. E aí deu um limite do que o cartão de crédito já foi aprovado, deu um limite de 1.500, a pensão era R$500. Ele falou, estou deixando aqui para minha mulher, estou entregando para ela hoje, para ela comprar. Fala para ela que eu sei que às vezes alguns lugares não vão aceitar cartão de crédito, mas eu pego, eu vou, faço fiado, é só até eu me reinserir. Olha que bonito. Então era servente ali, a gente falou, poxa, a honestidade dele é um excelente pai, prevalece. Então eu separo sim pai que paga a pensão de pai que não paga a pensão entre bom pai e pai ruim. Até porque, desde quando a Raca fez uma menção ali, porque a escola falou que é pai, tá? O fator biológico tá sendo superado, né? Até um pernilongo carrega o seu sangue. Eu vi teu vídeo. Então, nós não temos isso ali de fato, considerar aquele cara um bom pai. Mas ele deixou o filho sem pagar pensão, então é um pai lixo. É assim que a gente vê no judiciário. Uhum. Infelizmente, alguns juízes não vê assim. Hoje nós buscamos a vida do juiz antes de entrar em um processo. Então, é? Sim. A tecnologia trouxe isso. A gente tem que ter um diferencial, né? Então, os outros colegas já vão começar a fazer isso também, mas eu sempre torço para que faça. Às vezes, a gente percebe que um juiz não dá a prisão do pai. Eu recorro sempre. Nós vamos ao limite do recurso. Mas, às vezes, a gente vai analisar e é um juiz que também deve pensão alimentícia, está sendo executado. Então, às vezes, o juiz é ruim com a mãe no processo. Nós apanhamos muito no interior de São Paulo, em uma cidade, que o juiz ele estava sendo um carrasco com a mãe, porque nós estávamos pedindo a guarda unilateral e o cara era um agressivo. Nós não queríamos que ele visitasse sem ser assistida. Esse foi o primeiro fato. A partir dali, nós fazemos uma investigação social também da biografia do juiz. Esse era um juiz que foi abandonado pela mãe. E o pai criou. Então, esses detalhes são muito importantes em um processo. A legislação já foi criada ali por uma maioria de homens. A nossa lei de alimentos é de 1968. O Brasil tudo é ultrapassado. Tudo, né? Tudo. Então, nós temos uma lei de 50 anos quase. Mais de 50 anos. Só Jesus na nossa vida, né? VacaCast.